Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Estamos juntos mais uma vez para meditar acerca da palavra de Deus e buscando direção e orientação do Espírito Santo para que compreendamos a vontade de Deus em nós a cada dia, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, que Deus abençoe de modo muito especial a todos vocês que nos acompanham pela rádio 87.9 FM Dracena e vocês também que nos acompanham pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. Então, neste canal, eu peço para que você se inscreva, para que você deixe seu like, compartilhe, comente, porque assim o sistema compreende que a mensagem seja relevante para indicar a outras pessoas. Nós vamos falar um pouco a respeito das vitórias, das batalhas, das dificuldades, de tudo aquilo que nós vivemos a cada dia, como existe um ditado antigo, popular, em que acredito que todos conheçam, já ouviram alguma vez, falando que para sobreviver é necessário matar um leão por dia. Um leão por dia, a figura do leão em que a Bíblia representa como adversário de Deus, Satanás, né, que é o adversário de Deus, e é representado com um leão, como está na primeira carta de Pedro. Pedro escreve a respeito disso, falando que Satanás, o diabo, ele anda ao nosso derredor como um leão buscando alguém que ele possa tragar, buscando alguém que ele possa depreciar, alguém que ele possa desanimar, alguém que ele possa trazer para o lado dele e que também essa pessoa se torne inimigo de Deus. Então, o apóstolo Pedro utiliza essa figura do leão por ser é, um, um animal forte, um animal que tem considerado como rei no meio do reino animal. Então, a expressão de que no reino de Satanás ele também luta para ter os seus servos, os seus adeptos, para ter aqueles que negam a Deus e querem ficar posicionados como um adversário de Deus. Muitas dessas pessoas, infelizmente, caem nessas armadilhas e buscam tudo aquilo que querem dentro da sua humanidade, mas de uma maneira que ofende a Deus. Ofende a Deus pela sua postura de vida, ofende a Deus pela palavra, ofende a Deus pelo desamor, pela maneira que trata o seu semelhante, que também é imagem e semelhança de Deus. Quando nós ofendemos uma pessoa, nós também ofendemos diretamente a Deus. Afinal de contas, se somos filhos de Deus, como você se sente como pai, como mãe, quando alguém ofende seu filho ou sua filha? Quando alguém maltrata seu filho e sua filha, como que você se sente? Quando alguém levanta calúnias, fofocas, mentiras a respeito de você e da sua família, e principalmente dos seus filhos, qual a sua reação? Como você fica? É claro que a maneira mais fácil de atingir os pais é através do filho. E Satanás, o inimigo de Deus, também é assim. Ele ataca a Deus, né, ofende a Deus através dos filhos que rejeitam a palavra de Deus e acaba aceitando a orientação e o reinado pelo poder do adversário de Deus. Mas, na palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática para todo cristão, na Bíblia nós temos várias palavras que nos afirmam a vitória em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para a nossa vida, nós permanecemos vivos, aqueles que permanecem vivos, permanecem porque estão travando as suas batalhas, estão lutando as suas batalhas, e nestas batalhas em Cristo Jesus seremos mais que vencedores, e a cada dia nós vamos vencendo pela fé, porque, como diz a palavra de Deus, nós seguimos de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, o justo viverá pela sua decisão
de viver ao lado de Deus, receber o Espírito Santo e assim também receber o dom da fé, com foco em Jesus Cristo, que é o nosso parâmetro de vida, é o nosso parâmetro de alvo, de compreensão daquilo que nós podemos ser de melhor enquanto seres humanos. O próprio Jesus, ele escreve a respeito da sua batalha, travando a sua batalha contra o diabo, travando a sua batalha contra Satanás. Jesus, em todo o seu período da humanidade, ele trava essa batalha, e é claro que esta batalha continua no reino espiritual. Esta batalha, ela é dirigida, né, a todos os dias, de todas as formas, de muitas maneiras diferentes. A batalha entre o bem e o mal, o grande conflito, ele continua acontecendo. Mas Jesus, na sua humanidade, é claro que ele foi provado, ele foi testado, ele foi importunado pelo adversário de Deus, que sabia quem era Jesus, sabia que ele era o Messias, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia o seu propósito de se entregar na cruz, promovendo em nós a possibilidade de salvação, de restauração, de regeneração para a vida eterna, porque nem Cristo Jesus nós temos a morte, mas também temos a ressurreição para a vida eterna. Jesus, instruindo seus discípulos, e agora no registro bíblico, instruindo a todos nós, ele escreve em João capítulo 16, os versículos 32 e 33, ele diz assim: pois chegou a hora de vocês todos serem espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo, vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Olha a palavra de ânimo de Jesus. Tenham coragem, mesmo em meio ao sofrimento. No mundo, todos nós vamos sofrer, mas tenhamos coragem, porque em Cristo Jesus nós seremos mais que vencedores. E ele fala: eu venci o mundo. O apóstolo Paulo escreve que o último inimigo a ser vencido é a morte. Como nós vamos vencer a morte? Como nós vamos passar pela morte? Como nós vamos chegar lá? A nossa ressurreição depende da maneira que nós chegamos na morte. De qualquer maneira, todos vão ressuscitar. Apocalipse, ele coloca a expressão de duas ressurreições. A ressurreição primeira dos salvos e, após o milênio, a ressurreição daqueles que rejeitaram a Deus para julgamento e para destruição eterna. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos que a ressurreição irá acontecer, tanto para aqueles que ficaram ao lado de Deus, quanto para aqueles que negam a autoridade, o senhorio de Deus na sua vida. A ressurreição vai acontecer, mas ela vai acontecer primeiro para os salvos e depois para aqueles que negaram a Deus. Quem são os salvos? São aqueles que buscam, na sua imperfeição e nas suas limitações, buscam oferecer o melhor para Deus, segundo os seus mandamentos, segundo a palavra de Deus e segundo a instrução de Jesus Cristo, o modelo de Jesus para todos nós, o modelo de Jesus para a humanidade, um homem perfeito, e ele fala isso para nós em Mateus capítulo 5, no versículo 31, ele fala: sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. O que é perfeição segundo a Bíblia, já que nós somos imperfeitos, limitados, perfeição é você praticar aquilo que você já compreendeu, aquilo que você já acredita. Coloque em prática a sua expressão de fé e a sua maneira de se relacionar com Deus. Jesus tinha o modelo dele para apresentar a nós, o jeito de vida dele para apresentar a nós como cristãos, como nós devemos ser, como nós devemos seguir.
No versículo 32, ele fala: pois chegou a hora de vocês serem todos espalhados, cada um para a sua casa. Chegou a hora definitiva, chegou a hora da decisão, chegou a hora em que você tem que tomar um rumo na sua vida e fazer uma escolha consciente a respeito de estar ao lado de Deus ou não, seguir os mandamentos de Jesus ou não, seguir a palavra de Deus ou não, se permitir ser guiado pelo Espírito Santo ou não. É isso que Jesus está falando. Agora chegou a hora. Chegou a hora, e nesta hora Jesus fala: cada um vai para a sua casa e eu vou ficar sozinho, mas cada um também vai ficar sozinho na sua casa. O que Jesus está falando? Jesus está falando que decisões espirituais e importantes devem ser tomadas somente entre a pessoa e Deus. Eu não posso ter um outro ser humano como parâmetro. Eu tenho o parâmetro Jesus Cristo, porque ele é o Deus encarnado. Então, é por isso que eu tenho o parâmetro de Jesus como Cristo, como Filho de Deus. Na minha humanidade, eu tenho a humanidade de Cristo que me dá um parâmetro. Mas este parâmetro, ele tem que ser somente em Cristo. Claro que nós temos outras figuras importantes na Bíblia e que muitas vezes nós nos espelhamos porque elas também se espelharam em Cristo, seguiram o modelo de Cristo. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Ele fala: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, vocês podem imitar a mim, porque eu estou imitando a Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, nós temos pessoas humanas, mesmo imperfeitas e limitadas, mas que são referências para nós. Temos o apóstolo Paulo, Pedro, João, Tiago, todos os apóstolos, cada um com seu perfil, com a sua personalidade, com o seu caráter, moldado por Cristo, pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus na sua mente e no seu coração. Então, o que nós temos que observar dentro da palavra de Deus? Como é o nosso modelo de vida, como é o nosso padrão de vida, pautado pelo paralelo de Cristo, para que ao final nós possamos vencer a morte. Ao final nós participemos da primeira ressurreição. Ao final nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate. Como têm sido os seus combates? Seus combates têm sido difíceis, têm sido lutas complexas, mas têm tido vitórias? Ou têm tido derrotas? Como você tem observado a sua vida diante das batalhas que você tem vivido? Porque você tem que decidir por si mesmo se você vai estar ao lado de Deus ou não, se você vai servir a Deus ou não. E se você está do lado de Deus, como diz o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E é isso que Jesus também fala aqui nesse texto de João 16, 32. Ele fala: chegou a hora, e todos vocês, né, serão espalhados, cada um para a sua casa, e assim vão me deixar sozinho. Um momento de intimidade, estar sozinho não é um momento de solidão, mas um momento de solitude, um momento em que você está consigo mesmo e com Deus em sua companhia. Este é o momento que Jesus está falando aqui. É por isso que ele complementa o versículo 32 falando desta maneira: mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Jesus está trazendo a consciência que mesmo naqueles momentos que você se sente fraco, desamparado, sozinho, parece que as pessoas te abandonaram, parece que as pessoas te deixaram, mas Deus está com você. Deus está ao seu lado, Deus está te fortalecendo, Deus está te guiando pelo Espírito Santo, Deus está te apresentando Jesus Cristo
para que nele você vença as suas batalhas, você tenha vitórias, você vença a ação de Satanás, que é o diabo, você vença as ações dele sobre a sua vida com a palavra, com o poder de Deus e com uma vida estruturada com o foco em Jesus Cristo. Então, Jesus, ele coloca aqui no versículo 32, eu não estou só, pois o Pai está comigo. E você pode repetir a mesma coisa de Jesus nos seus momentos de solidão, de aflições, nas suas batalhas, você pode falar, eu não estou sozinho. Pode até parecer para os outros que eu estou sozinho, mas eu não estou sozinho, porque meu Deus, que é o meu Pai, está comigo. E Ele está dando ordem aos seus anjos ao meu respeito. Ele está inclinando os seus ouvidos à minha oração. Ele está enviando o Espírito Santo para tratar das questões mais íntimas que estão dentro de mim. Eu tenho também o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no santuário celestial, intercedendo constantemente por todos nós. Então, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho na sua batalha. E certamente, se você se sente assim, pode prestar atenção que Deus sempre levanta uma pessoa para te dar uma palavra de ânimo. Deus levanta uma pessoa para estar ao seu lado. Deus levanta uma pessoa para orar com você, para caminhar com você, para estender a mão para você. Então, Deus não nos deixa desamparados, como Jesus mesmo prometeu: eu não vos deixarei órfãos. Então, não se sinta sozinho, não se sinta desamparado por Deus, não se sinta abandonado. Você não está órfão. Você tem um pai e você tem um pai que está no céu, como Jesus nos ensina a orar. Pai nosso que estás no céu. Deus é o nosso pai que está no céu. Então Jesus fala, olha, cada um vai ter o seu momento de relacionamento com Deus, vai ter o seu momento de individualidade. Eu também vou ter, mas eu não vou estar sozinho e nem vocês estarão sozinhos, porque Deus está em comunhão com todos nós e eu estando em comunhão com Ele, vocês também estarão. É desta forma que Jesus apresenta a vida cristã e como nós devemos concluir a nossa vida, porque essa palavra de João 16, Jesus está se despedindo dos discípulos, ele fala que ele vai trazer, enviar um novo consolador, um outro consolador, mas ele está se despedindo dos discípulos porque ele já está concluindo a sua missão de vida. Como você tem olhado para a sua missão de vida? Como você tem olhado para as suas questões pessoais na sua intimidade com Deus? Você tem dedicado tempo à oração, à busca, à compreensão, ao estudo da palavra de Deus através da Bíblia? Você tem se permitido ser reestruturado, reorganizado, ser cuidado novamente pelo Espírito Santo que habita em você? Permita fazer isso como filho e filha de Deus. O versículo 33, Jesus fala assim: eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Jesus venceu o mundo através da fé, da esperança, da manutenção, da comunhão plena com Deus o Pai, da submissão que ele se colocou à autoridade do Espírito Santo, e tudo isso ele apresenta para a gente, mostra para a gente como nós podemos e devemos ser para que nós possamos vencer o mundo como ele venceu. Ele venceu e fez aquilo que nós não poderíamos fazer, mas ele não tirou a nossa responsabilidade e nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos colocar a Bíblia, a palavra de Deus, em prática em nossas vidas. Nós precisamos nos reestruturar psicologicamente, emocionalmente, socialmente, reestruturar a família,
reestruturar os princípios e valores eternos que Deus deixou para nós através da sua palavra. Também o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus, ele fala a respeito da vitória que vence o mundo. Na sua primeira carta, primeiro a João, capítulo 5, a partir do versículo 1, o texto diz assim: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Pois amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Olha essa expressão. Todo filho de Deus pode vencer o mundo. Você é filho e filha de Deus, você pode vencer o mundo pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo que habita em você e pela intercessão de Jesus Cristo e pelo poder que tem no nome de Jesus, você pode ser um grande vencedor. Porque todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim com a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Olha como é que a gente vence o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. É a nossa fé em Cristo Jesus, na palavra de Deus, que nos leva para a vitória. E aí, no versículo 5 de 1 João 5, a fala é concluída com uma pergunta retórica. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, quem pode vencer o mundo? Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. É esta expressão que nós temos aqui na Bíblia. É este ensino que Deus está passando para nós. É isso que o Espírito Santo está falando com você hoje. Você está passando por lutas, dificuldades, adversidades. Você vai vencer. Como? Através da sua fé. E a fé vem da onde? Dom do Espírito Santo. O que eu preciso fazer? Estudar a Bíblia e colocar em prática. Aquilo que eu não posso fazer, Jesus vai fazer no meu lugar, ele vai fazer por mim, ele já fez no meu lugar tudo aquilo que eu não poderia fazer. Ele venceu o mundo. E agora João pergunta: e agora? Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Você está disposto a amá-lo e a seguir aos seus mandamentos? Você está disposto a servir ao reino de Deus? Você está disposto a se submeter à palavra de Deus na direção do Espírito Santo? É assim que você vai vencer as suas batalhas, vai ter as suas vitórias. É assim que você vai concluir a sua vida com a mesma expressão do apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me espera a coroa da vida, a qual Deus prometeu a todos os que o amam. Os que o amam são aqueles que guardam os seus mandamentos, têm a fé em Jesus, e os mandamentos de Deus não são difíceis de obedecer. Que Deus abençoe a todos vocês de um modo muito especial. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz, e pela maneira que o Senhor cuida de nós. Nós te agradecemos pelas vitórias que já obtivemos e também colocamos em tuas mãos, pedindo humildemente a direção do teu Espírito Santo pela sua palavra, para que nós vençamos as dificuldades e aflições que ainda nos rodeiam neste mundo. Que nós tenhamos a coragem que Jesus diz que nós temos que ter para enfrentar o mundo e nele sermos mais que vencedores. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente dia em nome de Jesus.